se deu um capote. Bom, vamos lá, meninas. O povo vai entrando depois, eu vou dar início aqui, tá? Olá, Santa Hildegardianas, tudo bem? A aula hoje é a respeito dos vícios que arruinam a nossa vida diariamente. Essa aula já foi dada 2 vezes, mas infelizmente, por problemas técnicos que a gente não consegue explicar, a aula não ficou gravada, mas dessa vez está sendo gravada, né? Parece que está sendo gravada, a câmerazinha está tudo aqui, vocês estão tudo aí. Então, vamos dar início, né? É, na verdade, esse tópico, né, vício, é um tópico extenso, né? Tem milhares de livros, milhares de santos que falam a respeito disso, mas essa aula vai ser embasada a respeito da Santa Hildegard. Ok? Provavelmente a gente vai ter uma continuação, porque são 35 subvícios que ela comenta, tá? Então, assim, vou dar um início, que são vícios, tenho certeza que vocês sabem o que que é, né? A lista de vícios e virtudes, a que a maioria já conhece também, como combatê-los, e depois eu entro nas virtudes e vícios da Santa Hildegard, tá? Então, assim, eu acho que não vai ser uma aula longa, mas não sei, né? Eu deixo aí o Espírito Santo me levar, né? Deixo vocês me levarem, então o que for aparecendo, né, a gente vai destrinchando. Então, a lista de vícios e como combatê-los, né? A Santa Hildegarda e seus escritos teólogos, especialmente no livro Liber Vitae Metório, que é o livro dos méritos, é o livro que ela é, mais fala a respeito dos vícios, mais fala a respeito das virtudes, como combatê-la, como Deus vê, como que as pessoas são vistas, como que, não gosto de falar a palavra, mas como o inimigo é visto, como que ele se entra na nossa vida, etc, etc. Então, assim, vale a pena ter esse livro, obviamente, mas eu vou dar um apanhado aqui, um apanhado não, eu vou fazer o resumo do resumo do resumo, porque é um livro, assim, com muita descrição, com muitos detalhes, tá bom? Então, assim, eu vou fazer aqui o possível para realmente passar esse embasamento da Santa Hildegarda para vocês, tá? Sempre lembrando, obviamente, que ah, as virtudes são descrições opostas do visto e é uma batalha humana, principalmente uma batalha nossa alma, inicia na alma e logo, consequentemente, passa para o nosso corpo físico, ok? Para ela, também os vícios são distorções da harmonia divina, enquanto as virtudes são luzes divinas que restauram o equilíbrio da alma, né? Eu não sei até quanto vocês entendem disso, né? Mas, assim, a nossa alma, que é, assim, nascemos com uma alma divina perfeita. Obrigada, obrigada. Minha filha me doce. É, nascemos com a alma divina perfeita e, infelizmente, por conta dos nossos vícios, pelas nossas inclinações, pelos nossos pecados, a nossa alma vai se modificando, vai mudando de cor, como diz a Santa Hildegarda, infelizmente vai saindo da luz e indo para a escuridão, indo para o caminho do inimigo, né? E obviamente, não por a gente não ter, né, a sabedoria que ela tinha e nem os dons que ela tinha, a gente não percebe essa dualidade que é a nossa vida, entendeu? De ir acabando, indo para um lado errado, né? Então, assim, o que que é vício, né? A palavra vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito, né? Infelizmente, essas falhas e defeitos se iniciam, não vou dizer que desde criança, porque tem criança muito inocente, não se percebe, mas assim, a partir dos 12, 13 anos é onde que realmente os vícios se, se afloram a mais, né? Então, os vícios são mau hábitos, isto é, nos dão uma disposição para realizar ações malignas de uma certa forma, né? Às vezes, desenvolvendo esses vícios, levam a práticas de má ações, más inclinações, e envolve o excesso ou a deficiência da busca do bom,
né? Então, assim, todo vício não é é o exagero ou a deficiência dele, né? Porque, assim, a preguiça, o que que é a preguiça? É a falta de ter uma proação, de ser uma coisa mais produtiva, né? Então, assim, é uma deficiência de ação. Eu não sei quem está com o microfone aí, né? Por favor, tira o microfone. O vício não é apenas uma falha pessoal, mas um desequilíbrio que afeta o relacionamento da pessoa com Deus, né? Então, como eu falei, infelizmente, quando o vício aumenta, nossas más inclinações aumentam, nossos pecados também, e nos afastamos, da unidade com Deus. Então, essa harmonia, ela vai se afastando e, como as pessoas falam, vão caindo realmente num vício e tudo meio que é perdido. Então, é muito difícil, voltar o que você era antes. Não é que não é impossível, né? Tenho certeza que muitas aqui sabem que a vida, né, não é uma constância, a gente tem altos e baixos, mas obviamente quando a gente procura uma vida em ordem, esses altos e baixos eles começam a diminuir, né? Você começa a perceber que você começa a ter uma vida mais em ordem. E essas caídas, elas não são tão fortes. E quando você não tem uma vida em ordem, né? Essa constância diminui, esses altos e baixos aumentam, e você sempre tem uma dificuldade de reiniciar. E quando eu falo reiniciar, é reiniciar em tudo mesmo, tá, meninas? É assim, é reiniciar na vida espiritual, na vida amorosa, na vida educacional, na academia, em tudo, né? Só que as pessoas que de repente não têm essa base educacional, não têm esse entendimento no lado espiritual e das virtudes percebem isso. Eu só falo, nossa, agora eu sinto que é mais difícil, nossa, eu sinto que não sei o quê. Aí algumas culpam, não sei, o filho, o marido, o gato, o cachorro, outras culpam onde que mora, a localização. Não, mas é porque no meu bairro é assim, outras, porque o governo é assim. Outras culpam a idade, eu já não tenho mais 20 anos. Eu já não tenho mais 30, eu já não tenho mais 40. Então, assim, é uma falta de responsabilidade, né? Mas espero que vocês estejam aí entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Continuando. Então, aqui está a lista de vícios e virtudes, o que é, assim, super comum, que é falado em muitos livros, né? Que é o vício da soberba, da inveja, da ira, da preguiça, da avareza, da gula e da luxúria, que é os 7 pecados capitais. E a correspondente virtude que tem que ser trabalhada em relação a esse vício. Humildade, caridade, paciência, diligência, generosidade, temperança e castidade. Então, assim, esses são os vícios que as pessoas conhecem, assim, no dia a dia, né? Só que a gente vai falar da subconsciência dos vícios hoje, tá? Então, assim, é um tema um pouquinho além desses, mas depois a gente volta para esses, tá? Então, Hildegard descreve vícios como força que obscurem a luz divina da alma, afastando-se de Deus, enquanto as virtudes nos apresentam e nos ajuda a realinhar essa ordem e harmonia com Deus. Então, assim, quanto mais temos virtudes ou atos bons ou atos morais e éticos, mais a gente vai se aproximar de Deus, mais a gente vai ordenar a nossa vida. Quanto menos, mais a gente vai para trás. Ou a gente pode ficar nesse balanço da frente para trás, da frente para trás, e não se mexe também. Então, tem isso também, né? Ninguém tem uma vida perfeita, né? Lembrando disso, tá bom? Eu espero que até o presente momento vocês estejam entendendo aí. As origens do vício, né? Os vícios vêm do mundo, da carne e do diabo, né? Na tradição cristã, incluindo a visão teológica da Santa Edgarda, os vícios têm 3 fontes principais, né? O mundo, a carne e o diabo. Eu não gosto de falar muito o nome dele, mas, bom, vou ter que falar, né? O mundo, né? São tentações externas que temos todos os dias, né? O mundo representa os atrativos do materialismo, do status, né? Da vanglória, da corrupção social.
Esses vícios surgem quando as pessoas se apegam excessivamente às coisas mundanas em busca de aprovação do homem em vez da vontade de Deus, né? Então, assim, hoje em dia, mais que nunca, né, por causa da internet, das redes sociais, de tudo, as pessoas buscam muito a vanglória, a vaidade, né? Estão sempre não, tirando foto, olha a minha roupa do dia, olha não sei lá o quê, né? Tentam buscar elogios, tentam se mostrar, né? Perdem toda a modéstia, né? E buscam muito esse ar assim, né? Eu não sei se vocês, onde vocês moram, como é que é, mas assim, eu já percebi várias pessoas falando, ai, eu conheço tal e tal, eu fui em tal lugar, mas e aí? Que tal e tal lugar não vai fazer diferença nenhuma, né? Não vai te agregar em nada. Mas as pessoas põem um peso, né? Põem esse peso, né, material em cima de pessoas e lugares e percebe que simplesmente, né, de repente uma pessoa profissional, que bom, né? Ou lugar bonito, que bom, mas assim, não supervalorizar essas coisas, né? Mas infelizmente no nosso ampla, na nossa vida social, é muito comum falar dessa maneira e é muito comum falar, né? Você conhece tal, eu conheço tal. Bom, pouco importa. E aí vem também o materialismo, um apego excessivo à riqueza, né? Obviamente, gente, dinheiro é uma coisa, né? A gente tem que pagar as contas, a gente tem que trabalhar, mas a gente não pode colocar como dinheiro acima de Deus, né? Acima de tudo, né? Ah, porque eu tenho mais que, né? Mais que não sei quem, eu tenho X, ganho X, moro tal, trabalho, sei lá, tenho quantas férias por ano e viver nesse jogo de dinheiro, de querer se mostrar, de querer ter, de achar que porque você está ganhando 10 vezes X, você é melhor do que quem ganha 5 vezes ou 0x, entendeu? Então, assim, a gente tem que alinhar também o nosso modo de pensar, né? Amar o bens, as coisas materiais, você perde uma certa virtude com isso, né? Obviamente, você tem que ter, né? Eu vou até comentar isso, acho que vai aparecer depois. Você tem que ter um profissionalismo, uma responsabilidade, você tem que querer ser melhor no sentido de querer estudar, de querer ter um bom trabalho, de querer servir bem. Mas isso não necessariamente que você está levando o dinheiro acima de Deus, tá? E aí vem também o outro lado, né, que é muito comum também em alguns lugares do mundo, né? A corrupção, né? Explorar os outros para ganhar, para o ganho pessoal, né? Então, assim, sei lá, você tem uma empresa e você tem que pagar um valor para os seus funcionários e você paga menos. E você sabe que você está pagando menos e você continua pagando menos. Então, assim, essa exploração, essa injustiça, né, é um vício, é um pecado, e nem sempre as pessoas entendem que esse lado moral e ético tem a ver com o seu lado espiritual, né? E às vezes, não sei vocês, né? Você tem um amigo que sabe que o amigo, sei lá, não paga taxa, não paga correto. Então, assim, é como você soubesse e não falasse, né? É um vício isso daí também, né? Então, assim, como superar os vícios no mundo, que são vários, né? Isso aqui é só uma pincelada. Cultivar a humildade, né? O desapego dos bens materiais e priorizar o sucesso espiritual sobre o sucesso mundano. Gente, essa frase é muito assim, linda, maravilhosa e parece fácil, mas não, é extremamente difícil você ser uma pessoa extremamente humilde, você ter um desapego aos bens materiais, enquanto 90% do povo ao seu redor tá falando de bens materiais, está falando, sei lá, de casa, de carro e de viagem e da calça nova e da roupa e da bolsa e do sapato, entendeu? É muito difícil você sair dessa bolha, né? Como tudo, é um processo. Você, aos poucos, vai, né, saindo, vai tentando ter essa força de ter mais virtudes e trabalhando nas virtudes e deixando o vício do lado, né?
Hoje, né, não sei, muitas aqui vão escutar pela primeira vez, outras não, outras já conhecem, outras é só mais vai agregar no conhecimento. Mas são pequenos passos que a gente dá todo dia, tá bom? Acho por aqui. Segunda fraqueza que temos, a carne, fraquezas internas, né? Então, assim, um outro ponto, né? O primeiro ponto é o mundo onde a gente está, a localização, o meio que encontramos. Agora, nós, né? O nosso corpo, os nossos desejos carnais, né? A nossa desordem, né? O nosso corpo, por conta do primeiro pecado, a gente tem essa desordem, né? A gente nem sempre é governado pela razão, né? E a gente precisa muito da graça para continuar fazendo algo bom. Então, assim, podemos ter vícios, né? Da luxúria, né? Impureza e queremos, né? Prazeres ilícitos, né? Isso tanto homem quanto a mulher é muito comum. E as pessoas às vezes não percebem que a luxúria ela também vem junto uma falta de modéstia. Não sei se vocês já perceberam isso também, né? Certas mulheres que vestem certos tipos de roupa, né? Que levam para uma luxúria exacerbada, né? Gula, né? Comer excessivamente sem moderação, né? Eu até comentei isso na outra aula, né? As pessoas não percebem que elas cometem gula, cometendo gula todos os dias, né? Ah, não, eu tô comendo, não, mas isso é muito bom, isso é muito gostoso. E aí come um prato, aí come dois pratos, aí come um pouquinho a mais, aí come uma sobremesa a mais, aí come entre as refeições, aí come um pouco a mais. Gente, isso é gula, né? Não é porque gula não significa aquela foto que a gente vê na internet, uma pessoa obesa comendo sem parar. Aquilo também é excesso de gula. Mas gula é comer em excesso, né? Uma pessoa, você come um prato de comida, você está satisfeito e você sabe que você está satisfeito e você vai um pouco além. Isso é gula, né? Comer o dia inteiro sem parar, sem motivo, né? Tem até uma certa ansiedade, né? Eu como para. Porque eu tô ansiosa, porque eu tô nervosa, porque eu tô estressada, e você continua, né, nesse hábito, nesse vício de comer, é gula, gente. Então, assim, a gente tem que reparar o nosso comportamento, né? A preguiça, né? A preguiça, assédio, o desleixo, né? Tanto físico quanto espiritual, né? Negligenciar uma oração, o dever e a devoção, né? Não, eu rezo depois, né? Não, eu faço depois. Não, eu entrego depois. Não sei, né? Não sei vocês. Tem gente que ama lavar louça, tem gente que não gosta de lavar louça. Obviamente, ninguém é obrigado a amar lavar louça. Mas, se você tem que lavar, vá e lave, né? Não é amanhã, não é depois. É que nem eu tinha colocado a foto lá do lavar roupa, o que é muito comum, né? Vai lá, vamos lavar roupa, secou, estendeu a roupa, e a roupa lá está estendida 3, 4 dias e ninguém ainda dobrou, ninguém ainda guardou. E você olha para a roupa olha para você, oi, tudo bem, tudo bem? Amanhã, né? Amanhã, isso aí. Deixa a roupa lá, deixa a roupa lá. Óbvio, né? Eu estou brincando aqui, mas é uma coisa comum, gente, é uma coisa assim que não, o vício já virou cotidiano. Você e o vício já são amigos, né? Então, assim, a gente tem que ver na onde, na nossa vida, que entra a luxúria. De repente, não, eu e a luxúria, ó, nunca nos vimos, não é da minha praia. Gula, de repente, já se esbarramos algumas vezes. Preguiça, essa é amigona, essa tá aqui em casa o tempo inteiro, né? Tirar pó, arrumar a casa, sei lá, trabalhar, mandar um e-mail. Eu tenho, sei lá, 10 tarefas na minha empresa ou 10 tarefas no meu trabalho, mas eu insisto em fazer 5. Faço 5 hoje, 5 amanhã, 5 depois e vou passando para frente. Gente, isso é um vício terrível e, né, é um pecado também. E as pessoas não percebem que elas vivem essa desordem, né?
E a gente tem que realmente sentar e analisar o que que eu estou fazendo, né? Ou o que que eu não estou fazendo, que eu realmente tenho que começar a analisar e mudar. Ó, isso não está legal. Como tudo é um processo, né? Você vai começar a se auto-perceber dessas coisas que a gente vai falar hoje, e aos poucos você vai modificando, melhorando, diminuindo. Não vai ser amanhã, não vai ser depois da manhã, mas de repente, 3 meses, você vai olhar e vai falar: nossa, consegui isso, né? 6 meses consegui aquilo, já não estou tão assim. Então, assim, é assim, não é para você se lamentar e ficar: nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou a pessoa que é gulosa, preguiçosa, sei lá, uma pessoa que só pensa em dinheiro, não pensa em compra. Não, gente, é só, ok, eu sou assim, ok, não vou ser mais, vou tentar, pelo menos. Então, assim, temos que ter essa análise, essa administração interna de como lidar com isso, tá? Então, como separar os vícios, né, da carne, né? Da carne, praticar castidade, fazer jejum, ter autodisciplina. E assim, para tudo na vida, né? Qualquer vício, autodisciplina é para tudo, mas para você ter autodisciplina, você tem que fazer primeiro a autoanálise. O que que eu estou fazendo de bom, o que que eu estou fazendo de errado, né? E óbvio, né? Estamos falando aqui da Santa Hildegarda, tudo envolve oração, tudo envolve vida espiritual, tudo se inicia no espiritual, tá? E é isso. Agora, o próximo, né? O terceiro problema que ocorre nos nossos vícios. Primeiro é o mundo, depois é a carne, depois é o nosso inimigo, né? Que ele vem para tentar nos enganar, enganar nossas almas, levar a gente ao desespero, levar a gente à rebelião, levar à cegueira espiritual. E ele se manifesta diretamente contra a verdade divina, né? Então, assim, sei lá, alguém te chama para fazer alguma coisa e aí você tem uma soberba. Não, eu não preciso disso, eu já sei disso, né? Em busca de autoexaltação em vez da glória de Deus, né? Então, assim, a gente tem que ver aonde que esses vícios estão vindo, né? Quando você acha que você já sabe demais algo, né? Quando você tem uma inveja de alguém. E eu até comentei isso, né? Gente, inveja não é olhar, o que o outro tem ali, você gostaria de ter, às vezes, né? Uma certa ambição. Eu gostaria de ter também, mas eu tô bem. Inveja é quando você vê que o outro tem e você não gosta que ele tem. Você queria que ele não tivesse. Esse é o pior, essa é a pior inveja, né? É o ressentimento pelo bem do outro, pela felicidade do outro, ou física, ou mental, ou espiritual, o que for. Você vê que o outro está bem e você não está bem, né? E você sabe quando a pessoa é invejosa, quando vem aqueles comentários: você está feliz, hein? Ai, está bonita, hein? Não é aquele bonita de feliz por você, é aquele bonita com um certo rancor no final, né? Então, assim, temos que entender também amigos, né? A ira, né? Ira, ressentimento, a raiva, né? Não é normal de uma pessoa que está em ordem, né? Ela está uma pessoa ordenada, uma pessoa que, né, tem uma vida de oração, uma autorresponsabilidade, um autodomínio, uma autodisciplina, foi conquistado por constância, não foi no dia seguinte, e de repente vem uma ira doida, uns gritos. Gente, isso é o inimigo, né? Do nada você tem sei lá, uns 5 minutos, né? Uma raiva violenta. Então, assim, temos que nos observar, né? Não é bom. O desespero também, né? Perder a esperança na misericórdia e na graça de Deus. Gente, desespero não é de Deus. Não é, assim, você pode até ficar preocupado, né? Eu comentei isso da outra vez, você pode até ficar preocupado com o filho, preocupado, não sei, com o trabalho, preocupado com algo que é real, você tem uma razão real para estar preocupada. Agora, desespero é muita emoção, é você ir para o caos sem ter a necessidade, como você não usasse nada da sua razão.
E aí, infelizmente, vai sair da parte carnal, que é nós mesmos, para essa parte do inimigo tentando fazer a gente para o desespero. O que que acontece? Você fica naquele pensamento que não para de pensar naquilo, mas isso pode acontecer, mas isso pode acontecer. Você acaba criando o que não existe, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado desses sentimentos que estão aqui, né? Soberba, inveja, ira e desespero, porque realmente esse não é do corpo humano, não é influência do mundo, é realmente influência do inimigo. E como combatê-los, né? Mais uma vez, humildade, gratidão, paciência, confiança na misericórdia de Deus, oração, confissão, comunhão, adoração sempre, principalmente nesses três, né? Se tiver um desses três aí, obviamente, né? Os temperamentos vai depender de cada uma tem um temperamento diferente, então temperamentos vão te levar por um vício ou outro a mais. Então, se você souber qual que é o seu temperamento, já ajuda. Agora a gente vai adentrar um pouco sobre as virtudes da subconsciência da Santa Edgarda, né? É um pouquinho diferente das normais, mas assim é subconsciente, né? Então assim vale a pena rever, né? Amor interior do espiritual, amor exterior do material, disciplina, exuberância, modéstia, jocularidade, compaixão, crueldade e tantas outras, tá? Eu vou falar um pouco delas e aí depois eu abro para vocês se vocês quiserem ter alguma pergunta, tá bom? Temor a Deus, né? Temor a Deus, reconhecer a autoridade de Deus e alinhar as ações com a sua sabedoria, né? As pessoas às vezes não entendem que esse temor a Deus não é ter medo de Deus, é ter respeito por Deus, né? Tê-lo realmente como divino, tê-lo como o suprassumo que ele é da nossa vida, né? As pessoas às vezes falam, ai, não, as pessoas não sei o que, não têm temor de Deus. Gente, não é um termo, mas o significado é diferente, tá? Temeridade, né? Temeridade é um vício, agir impulsivamente sem considerar as consequências, né? Então, assim, eu não sei, tem muita gente que vive, né, numa impulsividade, tomam decisões sem pensar, sem considerar, simplesmente usam da emoção e tomam, né? Tomam uma decisão. E vocês sabem que nós não podemos tomar nenhuma decisão sobre uma emoção, porque todas as nossas emoções, de uma certa maneira, se você não estiver agindo com o tempo, com a razão, você vai agir errado. Porque as nossas emoções são 100% animais, são 100% carnais, né? Então, assim, você tem que ter realmente uma temperança de, ok, né? Sei lá, tô com raiva, tô triste, ai, tenho uma sensação tal quando vejo a pessoa tal. Não se deixe levar para a emoção. De repente, a emoção é só na hora, agida pelo inimigo, e aí você acaba tomando uma decisão ruim, né? Então, assim, prática diária, né? Rezar por uma humildade antes de tomar decisões, refletir sobre a vontade de Deus antes de agir impulsivamente. E assim, eu não sei vocês, mas tem essa regra, né? Toda vez que você receber um e-mail, né? Pelo menos na minha área de trabalho antes, quando eu recebi um e-mail, que era um e-mail assim, sei lá, abacaxi, pepino, aquele e-mail que eu lia e terminava de ler, subia assim todas as emoções e eu já queria responder, querendo matar a pessoa, literalmente. Eu sabia que não era para responder. Então eu falava assim: daqui a 4 horas eu olho de novo, dependendo do e-mail, se era muito forte. Eu esperava 24 horas para responder aquele e-mail, porque passou 24 horas, entendeu? As emoções já não estavam mais ali. E isso eu meio que levei para a vida, entendeu? Você recebe uma ligação, uma mensagem, você encontra com alguém, a pessoa te dá aquela, sei lá, aquela notícia que realmente não é boa, você não estava esperando.
Obviamente, nossa reação animal é responder no ato. Bom, depende do temperamento de cada um. Mas é assim, sempre se posicionar, segurar, né? Tentar não levar para o lado emocional, né? Tentar fazer uma cara assim que nada aconteceu, se você conseguir, né? Se você chegar nesse estágio de atriz, e reagir, responder o que você escutou, recebeu depois de um tempo. E com isso você vai exercitando esse ato bom, essa virtude, né? Porque não é fácil, tá bom? Segunda virtude, não, vício da subconsciência, não, virtude. Misericórdia e crueldade, né? A misericórdia é demonstrar compaixão e bondade com os outros, né? O que, para algumas pessoas, é uma coisa muito normal. Você lê e fala, óbvio que eu vou demonstrar paixão e bondade para os outros, né? Alguém, chegou para mim, está doente, não está bem, né? Você se oferece para ajudar. Mas, gente, assim, o que é normal para certas pessoas, às vezes não é normal para outras, né? Tem gente que acha muito difícil demonstrar compaixão, ser bondoso, querer ajudar os outros. Dependendo da pessoa, a pessoa tem que dar passos largos para ter esse tipo de emoção. Em contrapartida, outras pessoas acham muito fácil, né? E tem também a crueldade. A pessoa está falando algo terrível e está esperando uma certa empatia, a pessoa está lá, né? Não tem empatia nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma, é insensato, né? Então, assim, mais uma vez, vai depender do temperamento de cada um e como cada um se comporta no dia a dia. Mas o mais importante é tentar ter esse coração misericordioso, né? Ter esse olhar com compaixão. Não só você cresce em virtude, mas você ajuda o próximo, né? E você é ajudado pela graça, né? Então, ser gentil no falar, perdoar prontamente, ajudar quem precisa. Mais uma vez, você lê, né? Nossa, essa prática diária parece ser tão fácil, mas não, gente, é extremamente difícil. Falar gentilmente, com algumas pessoas que não são da nossa família, amigos de trabalhos, colegas, pessoas na rua, às vezes até é fácil. Agora, fala gentilmente com pessoas que são grossas com você, ou pessoas que são, assim, não são muito gentis com você, principalmente pessoas, famílias, parentes e etc. Aí está o X da questão, né? Aí está o X do realmente eu vou ter que exercitar o amor que não existe, né? A virtude que ainda não existe para ser gentil com aquela pessoa que nem é um pouco gentil comigo, né? E perdoar prontamente é uma outra coisa, né? Chegar nesse ponto de entender o outro e perdoar não pela pessoa, mas por você e por Deus, e etc. Então, assim, são práticas que, mais uma vez, com tudo que eu estou falando aqui, são processos que a gente tem que ir entendendo, são processos que a gente tem que se observando, observando os outros e tentando ser melhor, tá? Ah, aqui, vitória e justiça. Vitória, superar o mal com o bem, né? Injustiça, agir de maneira desonesta e injusta. O que eu como falei no começo, né? Infelizmente, existe uma gama de pessoas que vive uma vida desonesta, né? E claramente já acha normal, porque por que que eu vou usar ser honesto se todo mundo é desonesto, né? E assim continua essa vida, né? Ou é aquele que, não, eu sou desonesto aqui, só um pouquinho aqui, mas no 80% eu sou honesto. Então, por favor, né? Só 20% desonesto, não vai mudar muito a minha vida. Só que temos uma alma, um só corpo. Não tem como a gente ser 80, 20%, 50, 30, o que for. Ou a gente é 100% uma coisa, ou a gente é 100% outra. Né? Para os olhos de Deus, a mesma coisa. Então, assim, é, é um,
temos que caminhar no lado da ordem, né? Se somos desonestos em alguma questão da nossa vida, temos que procurar ser honestos, né? Não sei o que vocês ou que as pessoas que fazem isso tenham que fazer, mas elas realmente têm que perceber isso daí e tentar se orientar melhor, né? E o mais importante é também, né, prática diária, ver que algo está errado no outro, e tentar defender os direitos dos outros e agir sempre com integridade, né? Ponto 4, discernimento, né, insensatez. Discernimento, gente, discernimento eu acho que é uma das coisas mais importantes que podemos ter no dia a dia, né? Mas não é algo que vem naturalmente no nosso corpo. Discernimento é um longo processo, porque aprendemos com os pais, então, assim, temos uma carga de conhecimento que vem dos nossos pais. Se os nossos pais não passaram uma boa sabedoria, um bom discernimento, uma boa prática de honestidade, de integridade, de caridade, etc., você não vai ter um bom discernimento porque você veio de uma família que fez umas coisas certas, umas coisas erradas, etc, etc. Então, você vai ter um discernimento não muito bom. Então, a tua tomada de decisão também já não vai ser boa, né? Então, assim, é, eu não sei se alguns de vocês provavelmente sabem, mas, assim, cada vez mais que eu entro a fundo na psicologia tomista, e a gente fala muito a respeito da tomada de decisão, do discernimento, do entendimento do outro, né, dessa parte da consciência, cada vez mais que eu leio, eu percebo o quanto o ser humano é desordenado, né? É desordenado não por conta dele próprio, mas por conta da família, do mundo, da onde que ele vive, o lugar que ele trabalha. Em vez da gente adquirir mais e mais sabedoria, como, né, alguns séculos passados, e ter uma maturidade forte, sólida, com valores, a gente é o contrário, a gente parece que está mais quebrado. Então, assim, obviamente, né? Eu estou generalizando aqui, tem sim famílias que têm valores bons, são famílias né, que têm uma boa sabedoria, passam um bom discernimento, e aí se tem um adulto maduro, né? Com a responsabilidade, um bom discernimento e sabedoria. Mas não é uma coisa comum hoje em dia, infelizmente. E é muito mais comum ter a insensatez, né? Falar e agir sem pensar. Provavelmente você já deve ter visto. Você vai num grupo de amigos, está todo mundo falando, as pessoas se interrompem, não deixam o outro falar, ou um querendo ser mais inteligente que o outro, não tem um senso de respeito, não tem um senso de poxa, vou escutar, eu sei que essa pessoa, né, tem um nível educacional bom, sei lá, um nível de valores católicos, cristãos que podem passar. Então, assim, é muito mais comum você ver a insensatez do que você ver a sabedoria nos grupos em geral, de amigos, trabalho, família, etc., né? Então, assim, os poucos que conseguem ter esse nível, né, de discernimento vão sobressair, né? Então, assim, mais uma vez, se a gente for olhar o nosso vício, a gente tem que começar a se auto-perceber aonde que eu estou sendo insensato. Eu estou sendo insensato no meu grupo de amigas, estou sendo insensata com meus filhos, porque às vezes você mesmo sendo pai, você está sendo insensato. Estou sendo insensato com meu esposo, entendeu? Então, assim, é muito bom pensar a respeito disso, né? E é sempre bom lembrar que falar menos é melhor do que falar mais, né? Então, assim, refletir antes de falar, buscar conselhos sábios, principalmente antes de decidir algo, né? E se a gente for falar aqui em termos de discernimento espiritual, não sei se vocês têm um diretor espiritual, é sempre bom antes de tomar qualquer decisão, obviamente, missa, adoração, né? Ter um papo direto com Jesus, mas ter um diretor espiritual ali também dando
essa sabedoria a mais para você, principalmente aquelas pessoas que estão aqui e acham que estão com um certo nível alto de insensatez, tá bom? Quinta, fortaleza e franqueza, né? Fraqueza, desculpa. Então, fortaleza, vocês sabem, né? É suportar desafios com fé, suportar desafios e vê-los de uma certa maneira sobrenatural. Todos nós aqui temos desafios, né? Desafios no dia a dia, com filho, com marido, com trabalho, ou mental, ou na saúde, ou financeiro, o que for, mas a maneira que lidamos com desafios que nos tornamos quem somos, né? E a fraqueza, que é um vício terrível, porque a fraqueza nos põe para baixo, né? A fraqueza não faz a gente entender quem somos, o tão forte que somos. E assim, por que somos fortes? Sabemos que temos Deus com a gente, temos fé. Então, assim, quando a fé sai, a esperança sai, e já não acreditamos ou achamos que não somos capazes, a fraqueza sobressai, né? E aí vem também desistir facilmente de tudo, né? Desistir de um trabalho que poderia ser um trabalho maravilhoso, desistir de um relacionamento que poderia ser muito bom, desistir de ajudar o filho que está passando por uma certa dificuldade, não sei, desistir de ir para academia, no caso de, né, quem quer ir na academia, desistir de, não sei, iniciar um novo curso, uma nova faculdade, mudança de carreira, ao ponto de desistir também da vida espiritual, né? Porque, assim, você ter uma vida espiritual boa, em ordem, exige fortaleza para você. Exige você acordar um pouco mais cedo, ler, ter uma leitura, né, ter uma meditação, ter uma contemplação, ou de repente ir na missa para aqueles que conseguem. Exige essa fortaleza, exige esse vou tentar, porque você começa no vou tentar e você consegue, e isso vai crescendo em você, né? Como fala Santa Hildegarda, a graça é dada a partir do nosso esforço em tentar aquele ato bom, aquela virtude. Porque assim, a gente não chega na virtude, eu escolhi essa virtude, vou trabalhar. Não, a gente escolhe atos daquela virtude e vai trabalhando e vai evoluindo para chegar naquela, né? Tipo assim, eu não tenho paciência, não tenho paciência com as pessoas, me enchem, são devagar, eu gosto de fazer as coisas rápida, e aí você vai tendo, né, uma certa paciência, vai engolindo, né, um sapo, deixa para lá, e aí com o tempo você vai vendo que aquela paciência já se modulou em você, e você já, antes que não aguentava ficar 1 minuto calada, agora já está ficando 10 minutos calada com essa pessoa que te perturba, né? Então, sim, são práticas. Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acho, assim, super interessante. Não é a paciência aqui, né? Estamos falando da fraqueza, mas veio agora para mim, eu não quero esquecer. Eu não sei vocês, mas vocês já perceberam, né, que certas igrejas são barulhentas, tem pessoas que falam, e etc, etc. E aí, com pessoas na igreja, que sentam lá na igreja, entra alguém, a pessoa vira a cabeça. Entra, não sei o que, a pessoa vira a cabeça, né? Faz um barulho, a pessoa olha. Gente, isso é uma desordem, tá? Isso é uma desordem, isso é uma fraqueza de espírito. Você não consegue se compenetrar ali na igreja e não importa o barulho que esteja, você está ali, entendeu? Você não vai olhar. E por que que eu estou falando isso? Porque eu já fui assim, gente. Eu estava ali a olhar, alguém entrou e começou a missa e você ainda está, entendeu? Não está lá também. E hoje estava na missa e, coitada, não sei quem, o telefone tocou. Gente, mas o telefone não parava de tocar. Literalmente tocou muito tempo, assim, ó, eu fiquei imaginando, né? Assim, eu não olhei para trás, não sei quem foi, fiquei ali com a minha cabecinha quietinha, abaixada, né? O padre continuou, não falou nada, ninguém falou nada. E eu fiquei pensando, nossa, né? Fiquei com pena da pessoa, porque eu acho que quando acontece isso,
sei, eu penso agora, né? Já passei por um momento de raiva. Ai, o idiota esqueceu, por que que não pensou nisso? Ai, tal na missa, não sei o quê. Às vezes, né, uma senhorinha não sabe, esqueceu, não sabe apertar. Mas eu fiquei ali, né, concentrada, tentando me concentrar, apesar do barulho. Eu falei, não acredito, não olhei, não olho mais, né? Mas assim, que bom que eu consigo hoje. Que bom que que eu consegui, entendeu? Mas eu já tive, como eu falei para vocês, já passei pela fase de olhar, de olhar feio. Eu já passei por todas as fases, gente, de olhar, de perder a desconcentração, de xingar a pessoa internamente, de achar um absurdo. Bom, então, assim, são pequenos passos que damos na construção da ordem, e aí depois você começa a olhar e falar, "Ah, agora, né, estou em algum lugar melhor, de repente vou chegar a outros lugares. Mas são pontos fortes que você vai construindo e vai se melhorando. Não foi assim, demorou, acredito que meses, né, muitos meses, mas assim é com tudo. Assim é o barulho na missa, a oração, o dia a dia, a paciência com o outro, ah, a constância e etc. Agora vamos para o próximo um. Verdade e mentira, né? Verdade, viver com a necessidade e a autenticidade. Gente, a verdade, como vocês sabem, a verdade, ela é nua, é crua, é maravilhosa. A verdade nos traz vida, né? A verdade nos deixa muito mais leve, né? Você viver na verdade é você saber que você fez algo bom e que ninguém vai te tirar dessa verdade. A partir do momento que você mente, né? Obviamente você está em pecado, mas você ilude, você mente, e a mentira, obviamente, tem perna curta, e que vai acontecer em algum momento, alguém vai descobrir. Em algum momento, algo vai acontecer e você vai se sentir mal. E aí, obviamente, está em pecado, você começa a perder a unidade com Deus. Não é legal, né? Então, assim, e o vício tem isso também, né? A mentira, na verdade, se torna um vício. Você mente uma vez, aí você mente de novo, aí é uma mentirinha, porque não foi uma mentira com vontade de mentir, foi só um exagero, né? Um exagero. Em vez de você falar que foi X, foi 2x. E aí, em vez de você falar que só foi ali, você já foi lá. Em vez de falar, comprou tal coisa, você já comprou outras coisas. E assim vai essa constância, e uma hora alguém te pega na mentira. E é extremamente assim horrível no sentido pessoal e horrível no sentido espiritual, né? Para que mentir? Não precisamos mentir, né? É, é tão bom falar a verdade, é tão bom saber que ninguém pode tirar isso de você, porque é a verdade é plena sempre, né? Então, é um dos vícios mais terríveis e que algumas pessoas cometem já normalizou tanto esse vício que não percebe o quanto que a mentira é ruim para ela mesma, entendeu? É tão comum falar, entendeu? Uma mentira aqui, uma mentira lá, ela assim, ela já mentiu tanto que ela já está acreditando na própria mentira. Isso é terrível, né? Paz e discórdia. Está quase chegando no final, tá, meninas? Eu acho. Paz e discórdia. Promover harmonia nos relacionamentos, né? E discórdia. Esse é um ponto que eu quero que vocês reflitam, tá? Porque eu não sei se vocês já perceberam, eu falei isso na outra aula também. Existe pessoas que são pessoas conflitantes, né? São aquele tipo de pessoa que ela chega do nada, tá todo mundo ali num grupinho conversando, batendo, tá todo mundo super bem. A pessoa chegou, depois que ela chegou, ela soltou alguma coisa e pronto, já o clima do grupo já não ficou bem, aí já começou a criar uma certa discórdia, ou se não está um grupo, ela cria uma discórdia com alguém, que essa pessoa fala que é não sei o quê, e já cria uma certa fofoca. Então, assim, é muito importante a gente entender quem está criando essa discórdia, por que que a pessoa está criando discórdia, e se de repente essa pessoa é você, né? Sabe, você não consegue ver que a calma e o bem está ali, você, não, eu vou chegar ali, eu vou causar, eu vou causar. Gente, eu tô falando assim, parece meio que absurdo, né?
mas é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, a gente tem que ter, né, essa autoavaliação para ver se a gente é o tipo de pessoa que promove a paz, né? Que faz uma certa harmonia, faz com que as pessoas se falem, se integre, né? Ou se você é aquela que causa o conflito, né? E, infelizmente, né, fofocas como as pessoas fazem, já está acostumada, né? Falar de ciclano, falar de Beltrano, mas ela é assim mesmo. Por que que não? Mas não sei quem é assim, mas não sei quem é assado. Gente, se ela é assim, é assada, é o problema dela. Você não tem que falar nada. Se alguém te contou um segredo, a pessoa te contou o segredo, ninguém precisa saber do segredo, né? Então, assim, é muito importante a gente evitar fofoca, evitar discussões, evitar papos desnecessários, principalmente, né? Não sei vocês, tem milhões de grupos no WhatsApp, né? Milhões de grupos no WhatsApp. Tem grupos muito bons, o nosso grupo, grupos católicos, grupos dos 72, grupos disso e daquilo outro, vários grupos que as pessoas compartilham, agregam e a gente aprende, mas infelizmente também tem grupos, não sei, de família ou de amizades que iniciaram de uma forma muito boa e hoje já virou um grupo de discórdia. Se alguém posta tal coisa lá, a família já discute. Se a família põe nananã, já cria uma inveja. Ai, não, mas não sei lá. Então, assim, temos que rever, né? Que tipo de grupos pertenço? Vale a pena continuar? Está agregando a minha vida? Não está agregando a minha vida, ó, nem fala nada, só deleta, sai, entendeu? Evita, porque se você vê que é um grupo que já se tornou tóxico, essa palavra agora virou, né, na boca de todo mundo, mas existe, né? Existem pessoas tóxicas. Então, você tem que considerar para a sua vida espiritual também, tá? Número 8, obediência e rebeldia, né? Um outro ponto, né? Tem pessoas que falam, eu sou uma pessoa rebelde, né? Falam com muito orgulho, eu sou muito rebelde, né? Eu não gosto de seguir ordem, eu não gosto de fazer as coisas certinha. Aí elas criam, não sei se vocês já perceberam que essa mesma pessoa que ela fala que ela é rebelde, ela fala também às vezes que ela é uma pessoa criativa. Eu sou muito criativa, não gosto de ter esse negócio de fazer a mesma coisa no mesmo dia. Então, assim, a gente tem que começar a entender que as palavras têm uma certa força, têm um certo significado, né? Se eu sou uma pessoa rebelde, por que que eu sou rebelde? Da onde que vem isso? Por que que eu não posso, né, obedecer uma autoridade? Por que que eu não posso, né? Se você tem um chefe, você tem que, de uma certa maneira, respeitar e obedecer o chefe. De uma certa maneira, você tem que concordar com o seu esposo, se você é casado, né? Se você faz uma faculdade, estuda em algum lugar. Então, assim, quando você vai muito contra o que já é prescrito, o que é patriarcal, tem algo errado, né? Essa rebeldia, esse senso de não querer uma autoridade, de não seguir uma ordem, de não querer fazer o que é certo, tem uma prática aí, um hábito aí, um vício aí, que você tem que se auto-observar, tá bom? Então, assim, vai depender, obviamente, da idade de cada um de vocês, né? É, respeitar os pais, professores, né, líderes espirituais, etc., etc., e tentar entender da onde que vem toda essa rebeldia, né? A fé e dúvida, né? Confiar em Deus, obviamente, uma das melhores virtudes que tem, ter plena fé para isso, e a dúvida é a falta da confiança na providência divina, né? E assim, é uma questão que você para e pensa, nossa, somos todos católicos, né? Então, obviamente, temos fé, né? Obviamente, acreditamos em Deus, obviamente, acreditamos na providência divina.
Mas não, gente, não é verdade. Infelizmente, assim, eu não sei, eu fico assim cada vez mais surpresa de encontrar pessoas católicas que não acreditam na providência divina. Ou, assim, o que me surpreende ainda mais quando você encontra, não sei, né, jovens, pessoas 20, 30, 40 anos, sei lá, 50 anos, então você fala, ah, não, sei lá, ainda está aprendendo, está convertendo, mas quando você encontra pessoas idosas, né, ou tem uma certa idade e estão na fé há muitos anos e não acreditam na providência divina, é um tanto frustrante de se ver, né? Então, hoje em dia, eu acho que mais, não sei, eu vou falar mais nada me abala, mas talvez me abale, né? Então, assim, é muito importante, gente, a gente ter uma fé inabalável, né? O padre Paulo Ricardo sempre fala isso, a gente tem que ter uma fé inabalável. É uma coisa extremamente difícil, é o que ele sempre fala, temos que pedir a fé todos os dias, realmente temos que pedir a fé todos os dias, temos que pedir para acreditar, temos que confiar e temos que pedir, né? Porque não é fácil não ter dúvida, né? Vamos ter pêndulos, né? Ah, hoje estou confiando mais, hoje eu estou tendo mais fé e hoje eu estou um pouco menos, mas por que que eu estou um pouco menos, né? Obviamente, nós mulheres, eu já falei isso numa outra aula, nós somos cíclicas, né? Temos a cada 4 semanas a gente tem mudanças hormonais e essas mudanças, quando tem uma caída do hormônio, a gente vai sentir mais jururu, mais triste, a nossa fé vai nos abalar. Mas isso é a mulher e o homem, né? O homem não tem isso, né? Então, de uma certa maneira, e tem gente que é assim, sempre acredita na providência divina. Então, assim, temos que também tentar entender esse lado, né? Da onde vem a nossa fé, por que a nossa fé cresce e por que que a fé diminui. O que que a gente deixou de fazer para a nossa fé diminuir, né? Obviamente, né, esse tipo de pergunta não é só uma observação, mas tem que ter um padre que, de repente, te auxilia, um padre que está sempre com você no sentido se você sempre se confessa com a mesma pessoa ou se você tem um diretor espiritual, né? Então, assim, vale a pena repensar esse lado, né? E sempre meditar nas escrituras e etc, etc. Número 10, esperança e desespero, né? Já falei do desespero antes, mas esse é a mesma, é o desespero de acreditar 100% na salvação, né? Nas promessas de Deus e achar que não vai ser salvo, né? Por alguma razão, algumas pessoas não acreditam que, de repente, não vai para o purgatório, não vai para o céu, né? Vai para o inferno, que é uma sensação um tanto quanto frustrante e não muito boa. Então, mais uma coisa, né? Por que que você sente esse desespero, né? Por que que você sente, não sei, essa falta de Deus de uma certa forma, né? Algumas pessoas é simplesmente um hábito, um vício, outras pode ser já um excesso, né, de ansiedade, indo para uma depressão e etc. Então, assim, temos que ver o porquê isso está ocorrendo. E só você, né, dentro de você, sabe qual que é a questão, aí se é uma coisa mais superficial, de um pequeno sentimento, ou se é uma coisa que você tem que realmente rever para falar com um profissional, que seria, né, um médico, um psicólogo, ou, de repente, falar, não sei, até o ponto de vista, falar com um exorcista, tá? Então, cultivar uma gratidão, lembrar do amor de Deus, misericordiosos e, assim, também acreditar em trabalho, fazer trabalhos voluntários, né? Porque eu acredito que quanto mais você serve o outro, mais você se sente com o teu propósito e se sente muito, muito mais conectado a Deus, né? Amor, caritas e inveja, né? Vou repetir aqui, né, gente? Desejar o bem aos outros, fazer os bem aos outros, e a inveja ressentir do sucesso alheio, o que é muito, assim, eu não queria dizer comum, mas algumas pessoas acham comum e fazem todo dia, e às vezes fazem até comentário na sua frente sem perceber que é um comentário indevido, um comentário terrível, dizendo que, ai, como que alguém pode ter tanto e eu não, e etc, etc, né?
e lembrando que cada um tem, dependendo do mérito da pessoa que foi trabalhada, etc. Celebrar a benção dos outros, rezar por aqueles com quem temos dificuldades, principalmente, né, para aquelas pessoas que a gente tem dificuldade, tanto que seja na inveja, ou lidar, ou na paciência, ou na raiva, sempre rezar pelaquela pessoa, por mais que seja difícil rezar, vai chegar um ponto que você vai conseguir rezar pela pessoa. Castidade, luxúria. Infelizmente, vivemos nesse mundo que a castidade, né, a pureza dos pensamentos, pureza de ação, ter uma vida casta, se você é solteiro, obviamente, e se você tem o seu esposo e só com o seu esposo, é uma coisa que tinha que ser uma assim extremamente normal, mas hoje em dia não, é uma aberração. Se você fala que, né, você vai casar virgem, ou você quer que a sua filha case virgem, ou que você deveria se esguardar para um ato especial para o seu casamento, mas não, o comum é ter desejos desordenados, viver pelada e etc, etc. Então, assim, obviamente tem pessoas que têm esses pensamentos, mas não agem ou não fazem atos dessa capacidade, mas só de ter o pensamento, procure, né, trabalhar isso. E tem gente que tem o pensamento e ainda agem assim, né? E o importante é que a cada ato vai te levar por aquilo e aquilo vai ficar cada vez mais fácil, né? Eu também queria falar para as pessoas que estão aqui, que têm filhos jovens, né, lidar com essa situação, assim, de pequenininho, né, começar a conversar com a criança, ensinar a respeito da modéstia, do respeito do corpo, do respeito do outro, como é importante isso, né, porque, infelizmente, alguns pais começam a falar nesse assunto quando o jovem já tem 15, 16, 17 anos. Gente, já passou o barco, né? Já a pessoa, há 15, 16 anos já foi ali, o mundo já consumiu, os amigos já influenciou. Não, a gente, né, filho se inicia de pequenininho, dando, como eu falei antes, sabedoria, educação, discernimento, lidando, guiando a criança, o jovem até, né, o início da vida adulta, tá? Então, assim, é muito importante proteger o coração e a mente por meio não só da oração, mas do autocontrole, né? Exercícios diários, exercícios de autoobservações. Se você tem um filho, uma filha que você sente que está indo, né, dessa maneira, né? Tente já diminuir ações deles. Eu acho que agora chegou, eu só vou passar para frente. É, tem mais duas telas e termina, meninas. Isso. Então, humildade e soberba, né? Falei no início como é importante a gente reconhecer a dependência de Deus, como temos que ser humilde, que todas os nossos méritos e graças vêm dele. Então, assim, tudo que fizemos de bom é ele, e tudo que fizemos de ruim é nossa ação, nosso desejo, né? Então, assim, como entender quando a nossa soberba vai muito além do que os outros, né? Como tentar limitar a maneira que a gente pensa dos outros, como a gente vê ter essa percepção própria, né? Não é fácil, tudo que eu estou falando aqui, não pense que é uma coisa que vocês vão ter essa aula, e óbvio, e amanhã vocês já estão, né, implementando. Não, realmente assim, tentar se observar, né? Por isso que a gente tem aquele teste lá de vícios também, tentar se observar, fazer um exame de consciência diário, ver quais são os vícios que são mais gritantes, mais fortes, perceber os que não são tanto, quais que vão ser trabalhados, quais que são importantes para trabalhar agora, porque nesse momento, não sei, X questão está acontecendo na sua família. Então, assim, família, trabalho, né? Cada um tem o sua vidinha, tá? Então, assim, é importante ter isso também, né? Em relação à temperança e à gula, também falei antes, né? Tem uma moderação nas coisas, tem uma moderação em todas as coisas que temos na nossa vida, né? Moderação ao falar, moderação ao pensar, moderação ao comer, né?
não ter excesso de prazeres, né? Porque a gula não se estende só à comida, mas assim todos os prazeres ao nosso redor também, né? A gente não pode ter essa gula por coisas mundanas, né? Esse excesso de não, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Por que que você realmente quer aquilo, né? Tem um motivo, uma razão séria, ou só você quer porque você quer, ou porque o outro tem, ou porque você quer mostrar. Então, assim, a gente tem que perceber isso, né? Desde coisas muito pequenininhas como as coisas muito grandes. Mais um ponto que tem que ser levado também, se você tem filhos, como mãe, o importante do teu desenvolvimento pessoal, que os seus filhos estão te olhando, né? Então, às vezes, a criança não fala, mas ela está absorvendo exatamente o teu comportamento. E uma hora você vai ver o que a criança falou, deixou de falar, né? Ou percebeu num determinado momento com amigos e você vai ver, nossa, realmente, né? Meu filho, não, ai, tá igual a mãe, tá igual o pai. São teus comportamentos. Então, assim, é muito importante a gente ter essa análise, não só para nós, mas principalmente se você tem filhos. E se você não tem filhos ainda, que bom, né? Você tem tempo de melhorar e ficar melhor, e já tem essa consciência de tudo isso antes dele nascer. Eu gostaria de, quando eu, né, tive meus filhos, quando eu era bem jovem, saber de tudo que eu sei hoje. Mas não foi que Deus queria, então, bom, paciência, sei agora, né? Então, assim, muito importante ter um pouco de moderação, né? Moderação ao comer, né? Nunca comer é mais, moderação no dormir, moderação em excessos de coisas materiais, né? Jejuar ocasionalmente para fortalecer a disciplina, como vocês sabem, Maria pede jejum toda quarta e sexta. Tem pessoas que fazem, pessoas que não fazem. Façam o que vocês poderiam fazer, né? Vocês sabem que todo jejum tem um benefício não só físico, mas espiritual. Então, vale a pena estar tentando manter essa vida, tá? Diligência e preguiça, né? Diligência no trabalho com empenho. Ah, gente, é muito importante a gente pensar que todo trabalho, tudo que é feito para Deus, né? E se você está fazendo isso, né? Se for um trabalho que você trabalha para alguém, não é porque você trabalha para alguém que você tem que trabalhar menos. Ah, não, mas agora que eu tenho a minha própria empresa, eu dou 100%. Ah, então quando você trabalhava lá para, não sei, o José, você trabalhava 80%? É muito legal, né? Então, assim, não importa o que você faça, faça sempre o seu melhor, né? Dê o seu melhor, né? Dê o máximo que você puder dar. Não é que você tenha que se matar pelo trabalho, que as pessoas falam, ai, mas olha, não se mata. Não, não, é deixar o seu melhor, o seu empenho, né? A sua consciência que você fez o que era para ser feito. Nem mais, nem menos. Mais se puder fazer mais, né? Ah, evitar responsabilidade também a gente eu tinha comentado já a respeito da preguiça e infelizmente existe aí uma cultura da preguiça, né? E eles usam também assim, como se eu tivesse uma placa desse tamanho. Eles são orgulhosos da preguiça que eles vivem. Ah, não, mas eu não faço nada. Eu não quero fazer nada. Eu quero me aposentar. Eu quero ganhar X para não fazer nada. Eu quero viver. Gente, a preguiça tá ali, ó, junto com o inimigo. O inimigo está do lado dela. Então, onde tiver preguiça, ele está do lado. Então, assim, quanto mais preguiçoso você mais o inimigo está feliz, né? Tem aquilo para fazer, aquilo para fazer. Obviamente, né? Somos pessoas, né? A maioria aqui, mulher. Mulher tem a tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Ai, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida dos filhos, cuida do marido, e, tem um certo controle de algumas coisas. Então, assim, temos muitas responsabilidades, mas, ao mesmo tempo, temos que cuidar, né? Temos que cuidar para a gente suprir as nossas responsabilidades
com cautela, com balanço, né? Vou fazer bem feito. Não vou fazer, ok, eu não vou fazer agora. Isso não significa preguiça. Eu não vou fazer agora, mas quando eu fizer, eu vou fazer bem feito, né? O negócio é evitar as coisas, os trabalhos, evitar responsabilidades e esquecer, e ficar ali, ó. Então, assim, tem uma certa diferença disso. Você gerenciar suas tarefas e você fazê-la no tempo certo e quando for fazer, do que não fazer. Deixar a preguiça te levar, né? Então, assim, temos que estabelecer metas diárias, né? Manter-se fiel ao trabalho e o mais importante, vida espiritual sempre número um. Tudo começa pela manhã, vida espiritual, depois, né, o cotidiano, trabalho, família e etc, tá? Paciência e ira, né, suportar dificuldades sem raiva, muito difícil, tem que ser trabalhado, tem que ter utilizado. No início é muito difícil, aos poucos vai melhorando, e Deus vai dando a graça para você chegar com uma paciência melhor, bem melhor, né? Assim, eu tinha, não sei vocês, mas assim, meu nível de paciência era zero para tudo, pessoas, lugares, coisas ao redor, sei lá. Gente, eu era uma pessoa extremamente impaciente, assim, ao ponto, sei lá, eu acho, não sei, hoje em dia a minha paciência melhorou muito, mas assim, foi um exercício que eu tive que me impor, porque eu sabia que era uma mudança de vida, né? Quando você vê que você está explodindo por qualquer coisa, né? Um café que cai, um filho que faz coisa, nanana, você não é normal, né? E se você achar isso normal, é porque as pessoas ao redor, está ao seu redor, não são normais, né? Então, assim, é muito importante a gente entender isso também, né? Eu comentei com uma de vocês, com a Amanda, a respeito também, né? Um assunto fora daqui, mas eu vou trazer para aqui, né? O que a gente escuta, o que a gente vê na televisão, isso dá uma certa influência na nossa vida, né? Então, se você vê programas na televisão com pessoas, não sei, que gritam, que perdem a paciência, pessoas que, sei lá, têm violência, não sei, falam palavrão, e isso você tá na televisão vendo todo dia, e de repente, onde você trabalha tem a mesma coisa, e aonde você vai com amigos tem a mesma coisa, quando que você vai mudar? Não vai mudar, porque esse é o ambiente que você se encontra e esse é o normal. Então, quando você começa a mudar, você vai achar o peixe fora d'água, vai falar, mas não, onde que eu. Não, então, assim, de repente você tem que trocar, né? De repente você tem que parar de assistir aquele programa, de repente já não pode, né, mudar um pouco as amizades, diminuir aquelas pessoas que têm uma certa influência sobre você. Isso não significa, tá, gente, que você vai cortar uma relação de uma amizade que você tem muitos anos. Mas, em vez da pessoa te influenciar, você vai influenciar a pessoa. Mas se você não tem ainda fortitude, força para influenciar eles, você tem que agir, crescer na tua virtude, crescer nos teus atos, para depois influenciar, tá? Então, assim, muito importante ter isso, né? Então, explosões de fúria, ressentimento, raiva, grito, não é legal, é um vício, né? É um hábito, e as pessoas nem se percebem. Então, assim, como controlar essas relações, esses impulsos, é tentar realmente se observar, né? Rezar, pedir Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não posso ter, né, essa ira toda, não posso ter essa fúria toda, isso não é normal, isso não é divino, me ajuda com isso, né? Então, assim, tem que ter uma vida espiritual um pouco mais densa em relação a isso, tem que ter uma vontade de mudança, né? Com tudo. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai ser um pouquinho a cada dia. Vou tentar, vou conseguir, vou tentar, vou conseguir. Agora, já na reta final, gente, ah, qual é a minha relação quando acontece um conflito? Essa pergunta que eu quero que vocês façam para vocês, né? Qual é a minha relação quando acontece um conflito? Eu uso das minhas forças e as minhas habilidades e inteligência para resolver ou uso as de Deus? O que que acontece, né, gente? Acontece um pepino, algo.
A gente tenta resolver, a gente não consegue, entendeu? A gente não consegue, a gente pensa que consegue, a gente usa da soberba, né? Eu vou, não vai conseguir. Ou você foge. Aí tem outro porém também, né? Eu vou fazer do meu jeito, que eu vou fazer assim. Não, não vai dar. Ou aconteceu esse conflito no trabalho pessoal, aconteceu, sei lá, alguma coisa que você não gosta, em vez de você ir lidar, né? Usar do hábito da não vou tentar, você vai lá e foge, não quero nem ver isso, não vou conflitar com essa pessoa, vou deixar para depois, vou deixar para depois. E aí, o que que acontece? O deixar para depois é como se fosse uma bola de neve, porque não ver o problema, fugir do problema, não significa que o problema está ali parado ou diminui. Na verdade, o problema só cresce, né? Então, temos que lidar realmente com a prudência, né? Pensar quais as vias serem tomadas, pedir ajuda a Deus, mais importante, né? Analisar os seus vícios, analisar suas inclinações, o que é comum, qual atitude e emoção que você usa, né? Qual que é o seu temperamento, se você é uma pessoa retraída, calada, tímida, ou se você é uma pessoa expansiva, que fala muito, que tem muita emoção, né? O que que você está sentindo, como que você quer resolver isso? Espera, né? Tome seu tempo, né? Reflita, né? Então, assim, faça uma reflexão, vá numa confissão, converse com o padre, fale com o diretor espiritual, né? E a pessoa está pensando, mas Tânia, isso não é um problema espiritual, é um problema, não sei, com a pessoa X, ou no trabalho, ou um projeto, ou um problema financeiro. Gente, o padre está ali para conversar, não importa o problema, né? Leve para ele, porque com certeza vai sair um peso e vai te ajudar, né? Comunhão e sempre que possível, adoração. Como combater os vícios e crescer na virtude, né? Obviamente, durante todos esses pontos que eu falei aqui, né, vocês devem ter entendido, né, que tem toda uma disciplina, que temos que ter mais disciplina, né? Não é fácil ter disciplina, é difícil, é um esforço diário, é uma briga diária, é olhar para a cruz e querer carregar a cruz, sem querer carregar a cruz, né? Você olha, não quero carregar hoje, mas vou ter que carregar. Então, assim, é uma disciplina. Oração regular, confissão, missa, né? Porque isso tudo vai fortalecer a alma, vai te dar uma unidade com Deus, né? Quanto mais confissão, mais oração, mais comunhão, você fica mais bonitinha ali, a comunicação com Ele fica mais clara, isso te dá mais força contra os vícios, né? A partir do momento que você não tem essa união, por qualquer que seja a situação, fica como provavelmente vocês tenham tido rádio antigamente, não sei, né? Fica tentando sintonizar o rádio, ficava aquele chiadinho, você meio que escuta, mas não escuta, e tem um chiado. Somos nós, gente, somos nós no dia a dia tentando escutar e não consegue por causa das nossas inclinações, nossos vícios, nossas emoções. E a partir do momento que a gente segue nessa linha de ordem, né, uma linha mais ordenada, né, consistente, na disciplina, você põe ali no rádio, você, estou escutando, sintonizei. Obviamente, não tem como sair do e entrar no sintonizado direto, né? Não chegamos na área digital, espiritual. Envolve os nossos sacrifícios, envolve, como a gente fala muito na religião, né? Morrer, matar o homem velho e nascer novamente. Então, assim, exige, né? Mover, sair dessa linha, né? Cultivar realmente as virtudes opostas, né? Praticar, combater, perceber, fazer um exame de consciência toda noite. O que que eu fiz hoje? O que que eu deixei de fazer? Às vezes não dá vontade de fazer exame de consciência, gente. Ah,
Vocês acham que eu chego assim, ai, vou fazer meu exame de consciência? Não, às vezes não dá vontade, às vezes você não quer olhar, você não quer estar cansada, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, já engoliu o sapo, já jogou pepino, já jogou, entendeu? Mas não, mas você sabe, se você não fizer, é pior. É que nem na academia. Você não quer ir na academia, mas se você não for, é pior. Então você vai na academia. Então, assim, todos temos que, né? Ok, hoje às vezes não dá. Hoje, ok, não vou fazer, estou muito cansada, mas faço amanhã, né? Não, hoje eu vou fazer. Então, assim, a gente também tem que tentar se entender. A gente não pode só se. "Ah, eu não faço, eu não. Não, não fui hoje, vou amanhã. Eu não consegui hoje, consigo amanhã. Tem que ter esse lado, né? Misericordioso dentro de nós também, né? Obviamente, evitar o pecado, afastar de ambientes e hábitos que levam à tentação, né? Tentar, pelo menos, ter uma autodisciplina. Gente, disciplina, mais uma vez, não é assim. É um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, né? As pessoas, eu não faço jejum, nunca fiz jejum, acho difícil. Se eu não comer, eu mato alguém, eu explodo, eu não tenho paciência, eu fico mal-humorado, me dá dor de cabeça, me dá dor de estômago. Gente, pelo amor de Deus, não tem nenhuma criança aqui. O jejum, tenta um pouquinho, tenta uma horinha, tem uma horinha a mais, uma horinha a menos, tira aqui, vai adaptando, vai fazendo o que você consegue. Meditação, não consigo ficar parada, barulho. A mesma coisa, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, sabe? É um progresso, tudo é um progresso, né? E a autorreflexão todo dia, né? A autorreflexão, quando eu falo em autorreflexão, gente, é a mesma coisa de exame de consciência, é realmente analisar os teus sentimentos, os teus dias a dias e etc, etc, né? Consciência das consequências, compreender que o vício leva ao sofrimento e à desordem na vida e na alma e o distanciamento de Deus. Compreender que as raízes do vício e a busca das virtudes buscam e se aproximam de Deus, né? Então, assim, sabemos que parte do vício é uma coisa do nosso corpo, parte é corpo, é o mundo que nos influencia e a outra é o inimigo. Então, tentamos nos adaptar e nos distanciar disso tudo, tá? E vamos tentando sempre progredir na luz divina, na graça de Deus, conforme a Santa Eudegarda. Agora chegou no Q&A. Então, vocês que estão aí, quem tem pergunta, é a hora das perguntas, pode fazer. Cláudia, você que está aparecendo o rostinho, pode mandar. A Cristina já apareceu também. Cristina é velha aqui, né, Cristina? Cristina é experiente aqui.